Então eu queria saber como que você quer começar. Por enquanto a gente não tem pergunta sobre o pergunta. assunto, mas a gente podia começar um pouco cronologicamente. Não sei se você quer falar do conceito de alquimia para o pessoal Acho que entender é o que melhor é. colocar cronologicamente para o pessoal entender de onde veio, o que Fechado, fechado. Então a ideia do pessoal, geralmente quando você fala de alquimia, a galera pensa que é uma protoquímica. Então é muito comum você ler nos livros, falava assim, eram princípios elementares, rudimentares da química, que aí você vai ver que mistura tintura, mistura um planeta, um metal, etc. Mas na verdade a alquimia ela nunca teve a ver com a química química. Ela era uma linguagem simbólica para produzir o autoconhecimento. E aí essa linguagem simbólica, conforme ela teve que se esconder da Inquisição, ela encontrou raízes em várias ordens diferentes. Então você tinha a galera que era química e que trabalhava com esses conceitos. Então eles trouxeram a ideia da elevação espiritual dentro da química. Já outras ordens de construtores, como a maçonaria, usava a linguagem dos construtores. Então você tem a ordem de jardineiros que usava a linguagem dos jardineiros. Você tem a ordem dos carbonários que usava a linguagem da floresta. Então cada lugar que esses sábios, essa galera, e aí tudo vai voltar de novo para a cabala hermética, onde esse pessoal trazia esse conhecimento, eles adaptavam essa história para os elementos que eles tinham ao redor. Então, se, por exemplo, tivessem vários sábios que manjam de língua portuguesa e aí eles forem ser estudiosos de elevação espiritual, por exemplo, eles iam dentro da língua, dentro das letras, montar um esquema, mais ou menos eles isso. teriam que colocar alguma coisa de que a elevação da alma é como procurar o poema sagrado, e aí a boa utilização da vírgula, e mim não faz nada, e aí é um erro, e aí você colocaria quais seriam os defeitos da gramática, quais são as virtudes da boa gramática, como que você conjuga no infinitivo, etc. Legal. E aí você montaria uma jornada do herói, literalmente falando, na qual você buscaria o poema sagrado, que traria a eternidade ou alguma coisa assim. E aí a alquimia, então, são os caras que estudavam a química, então? A química, entre outras coisas, porque as guildas você tinha de tudo, eram quase que ordens secretas mesmo. Então você tinha desde os próprios pedreiros livres, mas você também tinha os químicos, o pessoal que lidava com tintura, o pessoal que lidava com farmaco, os primeiros médicos, as guildas de quem trabalhava com couro. Então você tinha várias ordens que usavam em um termo ou outro esses elementos. Então, cronologicamente, vamos voltar para o final das cruzadas, a hora que a galera começou a perseguir mesmo os detentores desses conhecimentos, né? A gente já falou no episódio do tarô que por volta do final do século XIV começa a ter essa difusão desse conhecimento. Então a igreja tinha o conhecimento da Kabbalah e ela usava como? Daqueles quadros e nos murais e nas pinturas sagradas. Então você tem lá a figura de Jesus na cruz, o Jesus fazendo os milagres, toda a peregrinação, a Santa Ceia, a Madonna com o Bambini, todos os tipos de quadros. E em paralelo tinha a galera que não era muito fã da Igreja Católica. Sim. Então eles traziam esses conhecimentos um pouquinho mais do helenístico, não? Trazia com os mitos gregos, né? Então as estátuas de Apolo, as musas, os contos, as odes de Virgílio, toda essa parada também por um outro lado. Você tem o poema do Dante Alighieri, que é muito famoso, né? Divina Comédia, que ao contrário do que o pessoal pensa, não fala só do inferno. Sim. Então ele desce até o fundo do inferno, e de lá ele entra no purgatório, ele começa a subir, e aí depois ele chega nos céus. Então ele faz toda uma jornada ali dentro da árvore. A trilogia acho que chama essa, né? Inferno, Purgatório e Céu. E céu, né? Aí o pessoal acabou pegando só aquilo. Por quê? Porque a galera viu a descrição do inferno do Dante e achou muito horrenda. A Igreja Católica era muito esperta, então eles faziam umas barraquinhas, e eles iam de cidade em cidade e falavam:
se você não dá dinheiro pra gente, quando você morrer, você vai pro inferno. Olha esse texto aí desse livro. Ainda bem que ninguém mais faz isso hoje. Ainda bem que Não, estamos livres. Estamos livres. Deixei pra trás pra ficar com vocês. E aí a galera acabou tendo essa visão do inferno que a gente tem hoje, né? Meio que moldada por esses textos. E em paralelo com isso, conforme o pessoal foi pintando, eles iam colocando símbolos aqui, um símbolo ali. Então quando você fala de alquimia, não é que um belo dia um camarada chegou, pegou uma folha de papel e falou, pô, eu vou desenhar um negócio. Aí o cara desenha aqueles desenhos de alquimia que a gente está acostumado, que tem 200 mil coisas. Então não começa assim. Então ele começa a pegar o estudo da árvore, mesmo porque tinha gente que também não sabia ler e escrever. Então, quando você passava essa informação, o cara desenhava. Ele podia ser um puta mestre da pintura, mas ele era analfabeto. Uhum. Então, ele começava, você vai entrar por Tave, a ideia da árvore é aquele labirinto. Vocês chegaram a fazer algum programa falando dos labirintos? Não, o labirinto Não não. de chata, ele tem toda a ideia que o labirinto, na verdade, ele não é... Em inglês ele tem duas ideias. Tem um labirinto que você anda e bate, tipo aquele de rato, que tem parada fechada. Mas o labirinto, ele é um caminho... que se você olhar, ele não tem um bloqueio. Né? Se você estiver aí no Google enquanto você está assistindo, digita assim, Labirinto de Chartres. Você vai ver que tem uma catedral enorme, que tem um labirinto gigante, você vai ver umas fotos do pessoal redondão, assim. Redondão, assim, faz um monte de rio. Mas o que acontece? Se você andar ali, você vai fazer uma volta, e dá outra volta, e dá outra volta, e dá outra volta, e volta, e termina no centro. Isso. Então a parada é que o mestre ele ia explicar alguma história, então ele falava, aqui quando você passa aqui por uma esfera, você tem essa estátua, que tem esse camarada, ele é assim, assim, assado. Aqui nós temos o santo assim, assim, assado, ele fez isso, fez aquilo. Aí você faz para aqui você vai ter tal figura e tal. A hora que você desse uma voltinha aí, voltasse, você ia chegar na outra estátua. Só que você já teve uma série de informações aqui atrás, e a hora que você chegar de novo pela primeira estátua, você vai olhar e falar, puta, olha isso no pé da estátua, tem um detalhe aqui que lá na outra esfera o cara me explicou. E aí essa jornada por essas esferas, ou por essas estátuas, ela construiu essa narrativa. Então você, ao retornar nesses lugares que você aprendia, você complementava uma coisa a mais. E aí ao longo de você passar por todo o labirinto, você ia ter múltiplas visões das mesmas histórias. E aí você construía uma narrativa maior. A gente pode usar isso como exemplo até nos filmes, que às vezes começa o filme e você acha que o cara é o vilão e acha que é o herói, depois você descobre uma informação, e aí você vê que a coisa não é bem assim, e aí depois o cara se redime, e aí no final constrói a história inteira. Então esse recurso ele é usado em storytelling até hoje. Né? Você achou bonito esses negócios que viaja na árvore, vai e volta nas esferas? Isso é legal pra caramba. E aí aprende um negócio, depois... É usado até hoje, em ordens também. Então você vai ter muitos dos rituais de iniciação, de elevação. O Bruno não quis. Essas coisas. Tá na fila, Tá na fila. Você acaba vendo um ritual, aí quando você passa por uma outra iniciação, a hora que vai ver de novo o mesmo ritual de aprendiz, você vai olhar e falar, puta, olha esse detalhe, olha esse negócio, então é isso e tal. Aí você pega o grau de mestre, aí você vai aprender uma outra coisa. Aí a hora que você for de novo assistir o cara ser iniciado, você vai olhar e falar, puta, olha esse detalhe que passou batido. Então, o estudo de hermetismo, ele é sempre numa espiral. E aí tem essa ideia do labirinto. Aí o que o cara pegava? Ele desenhava lá, então, alguns textos bem famosos de alquimia tem o labirinto. Sim. E aí você tem um camarada em volta, que é muito comum também, é um cara que tá cego, sem mão, sem perna, tentando achar uma chave para entrar no labirinto. Por quê? Porque o cara colocava, para você entender a linguagem hermética, você precisa dos códigos. Então, se você não souber como é que é o símbolo de Júpiter, como é que eu vou te explicar o que Júpiter representa dentro das virtudes planetárias? Então, o cara que não tem esses códigos, ele vai ficar zanzando em volta do labirinto, mas ele nunca vai entrar no seu iniciado. Também dá para fazer um paralelo, tipo como se tivesse uma gangue e os caras falam em gírias. E aí o cara que não é daquela gangue, ele não vai conseguir entrar. Não adianta ele comprar uma bandana e pôr uma jaqueta. Não, tem então, até você um tem exemplo códigos que a gente pode dar tranquilamente, que é assim, ler um livro mais erudito, mesmo em português. Você lê um livro, sei lá, do século XV, do século XVI em português. Se você não tiver o vocabulário, você não entende nada. É muito diferente do que a gente usa hoje. Então é mesmo uma língua, né? Praticamente uma língua. E a alquimia é uma língua, basicamente é isso. Então ele vai traduzindo as coisas que você tem que fazer ou deveria fazer para atingir
esse estado, que a gente chama Tiferet, verdadeira vontade, iluminação, o quê? E aí você vai dando os caminhos. E aí eles vão criando as ideias. Então o alquimista trabalhava com forno. Então você tem ali do lado esquerdo, você vai ter o calcinátil, que é você pegar a matéria bruta. Então quase tudo... E aí que tá, a alquimia não existe assim uma alquimia. Como você tinha isso na Europa inteira, em várias cidades, e os caras não falavam com eles e tal, você tem várias versões das mesmas coisas. Então se você olhar os textos da Alemanha, eles vão falar que tem tantos passos. Se você olhar na França, vai ter outros passos. Alguns têm que transformar o chumbo em ouro. Outros vai ter que procurar a pedra filosofal. Tem alguma coisa que, mesmo que de leve, que junte, que seja comum à maioria? É aquela árvore que a gente conversou, que vocês fizeram um programa até sobre isso. Mas e a própria linguagem química, vamos dizer assim. Porque a alquimia ela tem como base a astrologia, a cabala hermética, a química, a física, uma série de coisas. Mas acho que a própria linguagem química seria um ponto em comum, né? É que funciona, mas na maçonaria você não tem nada de química. Não, sim, aí não, aí você sai. Mas dentro da alquimia, acho que o que você conversa entre todas as alquimias poderia ser isso. E é a ideia de que o ser humano precisa tirar os defeitos, trabalhar as virtudes e chegar num ouro. Porque é a ideia do... Eu até estava falando isso outro dia. A gente fala muito na alquimia de transformar o chumbo em ouro, né? Isso. E o chumbo é um metal que está relacionado a Saturno, que seria o fim do caminho, vamos dizer assim. Porque você pode começar... Você vai trabalhar os 7 planetas na astrologia, cada planeta é um metal. Então, por exemplo, você transformar prata em ouro, quer dizer, estou transformando minhas oitavas baixas da Lua em ouro, que é o quê? Que é a nobreza das minhas qualidades lunares. Vou transformar o cobre em ouro. Vou pegar todas as minhas oitavas baixas de Vênus e vou transformar na nobreza das qualidades de Vênus. Então, na verdade, o trabalho do alquimista sempre foi esse, né? Exatamente. Tanto que se você for olhar no laboratório de verdade, você vai falar, porra, para transformar chumbo em ouro, os caras falam que até dá, você põe lá nos elétrons, mas você gasta uma fortuna tão grande que o que você efetivamente produz de ouro não dá certo. E o problema é que muita gente acha que os alquimistas tinham um segredo, que eles transformavam chumbo em ouro. Então você pega a história do Cagliostro, ele é preso porque eles falavam que ele era um falsificador, ele forjava ouro. Então como é que ele transformava chumbo em ouro? Ele estava falsificando moedas e tal. Aí prendeu o cara, aí batem nele, enfiam porrada no cara. Aí ele fala, não gente, olha, eu só estou falando que é para transformar chumbo em ouro, então na verdade é o ego. Né? Aí esse cara, pô, então além de tudo o cara é charlatão. Então o cara vai de tentativa de iluminação para falsificador e charlatão. Que ótimo, né? Então mesmo deixando o cara vivo, já acabou com a moral do cara lá.